Gente, vamos começar então a nossa oficina. Boa noite. Quem vai dar essa oficina agora para você sou eu, o Hugo, e a gente tem 5 participantes muito especiais, que são os alunos lá do Clube Criativo da Escola Estadual Inácio Passos, lá em São João del Rei, que são a Alice, o Davi, o Pedro, o Christopher e a Maria Elisa. Vai ser um prazer fazer essa oficina com vocês, gente. Vocês querem se apresentar para a gente poder começar? Eu sou a Ana, estou falando de Belo Horizonte, sou do Núcleo Vertentes, lá da região de São João del Rei também. E isso, Hugo, você agora? Oi, eu? Se apresenta. Ah, tá. Olá, pessoal. Eu sou o Hugo, também sou do Núcleo Vertentes, aqui de São João del Rei. Faço parte aí do núcleo já tem uns 5 aninhos aí. Espero poder ajudar vocês aí a entenderem um pouco mais sobre o pensamento computacional, enfim. Espero que gostem bastante da oficina. Qualquer coisa, estou aqui. Tereza, apresenta pra gente também, por favor. Eu não tô te ouvindo, tá mutada. Aqui, pronto. Eu sou Tereza, de Curitiba, trabalho numa escola especial e acho que é isso. Só um breve relato de quem eu sou. Professora de Educação Física também. Ai, que bacana. Ex-embaixadora. Que bacana. Cláudia, se apresenta pra gente também. Eu? Sim. Estou me vendo? Eu sou Cláudia Germano, faço parte do programa Escolas Criativas aqui em Várzea Grande, Mato Grosso. Alunos do clubinho, se apresentem rapidamente, bem rapidinho, por causa do tempo. Um pouquinho mais alto, Davi. Meu nome é Davi, eu também na parte, coração do direito e faço parte do clube. Alice. Meu nome é Alice, eu sou do meu filho, eu faço parte do clube, pode participar. Pedro, São João del Rei, estudante particular na sala. Christopher e Maria. Psicológico. Meu nome é Maria Elisa. Meu nome é Maria Elisa, estudo na Escola Estadual Inácio Passos, faço parte do clubinho. Meu nome é Christopher, tenho 11 anos, sou do São João del Rei, estou concluindo da robótica aqui, sou do Nespaço. Pietra, a gente rapidinho, só vai comer nosso tempo, porque a gente tem um tempo muito curto. Rapidinho, gente, senão vai nosso tempo. Né? Eu sou professora aqui em Varginha, Minas Gerais, né? Bem rapidinho aí, só para poder me apresentar. Gabriele. Olá, meu nome é Gabriele Aires, eu sou embaixadora de um CMEI, trabalho com educação infantil, aqui em Curitiba, Paraná também. Carlos. Eu sou o Carlos, professor de tecnologia, letramento digital, robótica, inteligência artificial, trabalho numa escola alemã aqui em São Paulo. Bacana, gente. A próxima eu não tô conseguindo ver o nome. A Elinara. Olá, eu sou de Santa Maria, na Escola Érico Veríssimo. Ai, que bacana. Arlene, quer se apresentar pra gente? Oi, tá conseguindo ver? Sim. Eu sou professora, eu sou de Curitiba, estou assumindo agora como embaixadora e trabalho numa escola, na mesma escola que a Tereza se apresentou, foi a primeira que se apresentou, uma escola especial, Thomas Edison. Michael, quer se apresentar pra gente? Boa noite. Eu sou de Sergipe, mas atualmente trabalho aqui em Alagoas, numa escola estadual, num município bem pequenininho, chamado Belo Monte. Bacana. Valéria? Não tá te ouvindo, Valéria.
Não estamos te ouvindo. Gente, por causa do tempo, eu vou pedir pra vocês colocarem no chat, por favor, o nome de vocês e de onde vocês são, porque senão a gente não vai conseguir fazer a oficina toda. Vamos lá? Vamos começar. Essa oficina vai ser de Scratch com literatura desplugado, e aí o Hugo vai falar um pouquinho sobre o que é essa oficina. Então, pessoal, o Scratch com literatura, né, desplugado, ele vai utilizar um pouquinho da estética e das ferramentas que existem no aplicativo do Scratch, né? Que é onde a gente costuma utilizar essa ferramenta para introduzir o pensamento computacional para as crianças. Não necessariamente vai ensiná-las a programar. Não. É bem lúdico, ele vai ter a programação, né, que a gente fala em blocos, mas ele vai funcionar como se fosse um teatro. E aí, esse tema de Scratch com literatura, ele vai justamente remeter uma história onde vamos contá-las, né, aqui, vou dar um pouquinho de spoiler, né, vamos contar uma história e a ideia é que cada um vá construir com os bloquinhos baseados no Scratch, pegue um pouco da ideia desse aplicativo, né, do Scratch mesmo. E aí por isso que é o desplugado, porque a gente vai fazer aqui à mão, onde aqueles que conseguirem imprimir as pecinhas, né, os bloquinhos, vamos utilizar e cortar, colar. E aqueles que não conseguiram, eu vou fazer à mão aqui também para vocês terem um exemplo. Mas eu gostaria de pedir a Ana para mostrar o pessoal aí. Pode passar aí, por favor, né? Essa é a Ellen, foi a criadora, né, do Minha História em Blocos. Aqui tem um exemplozinho de como ela utilizou os bloquinhos. Tá vendo aqui? Bem pequenininho, mas eu vou pedir para ela mostrar depois no Scratch. Esses bloquinhos como cenário, fantasia, esse bloco que é para iniciar a história. Então ela tem duas partes, né? Onde você vai ter a programação e do outro lado você vai ter a representação dos comandos da programação. Como eu falei, ele vai funcionar meio como se fosse um teatro. Você vai estar ensinando aquela sua história. Pode clicar no Scratch, por favor, Ana? Por favor, no aplicativo. Quando eu falo que ele vai funcionar igual teatro, você vai perceber que os bloquinhos, né, todos vão ter, tipo, cenário, fantasia, atores. E aqui esse bloquinho é onde essa parte onde ela está colocando os blocos, é onde ela vai fazer a programação. E onde está o gatinho é onde vai acontecer o que você programou, né, vai executar a função. Então a gente vai estar meio que reproduzindo essa ideia, só que à mão. Por isso que a gente fala que é uma introdução a pensamento computacional, né? Mas para aqueles que não têm computador, a gente vai tentar oferecer o máximo de suporte para vocês pegarem essa ideia. Certinho? Aí, esses são os blocos. Como você pode ver, tem alguns, não são todos os blocos do Scratch. Aqui tem alguns bloquinhos, mas para aqueles que têm acesso ou já conhecem o Scratch, né, fica à vontade também para criar os blocos. Esse é a página onde tem os bloquinhos, né, que aqueles que não tiverem acesso, qualquer coisa, Ana, por favor, ponha no chat. Muito obrigado. E aqui ele vai ter alguns exemplos, né? Esse é um material que a gente fornece no site, mas como eu falei, está bem reduzido, é só para vocês terem uma ideia. Aqueles que já conhecem podem utilizar, criar os blocos baseados no Scratch, ou criar os seus próprios blocos, às vezes vocês não encontraram um bloco com a função que você quer, né? A gente vai deixar isso um pouco livre, certinho? E é igual o Hugo falou, a gente vai usar esses bloquinhos para poder programar uma história. E aí a gente vai começar fazendo juntos para vocês entenderem a lógica, para quem nunca viu o Scratch, e depois vocês vão criar sozinhas. E aí, para poder ter um pano de fundo na nossa oficina, a gente vai contar para vocês a lenda do Sol e da Lua. Quem já conhece essa história, essa lenda, coloca aí no chat. Mas quem não conhece, os meninos vão contar a história para vocês. Davi, pode começar. Não havia noite nenhuma, apenas o sol brilhava por isso. Eu fui solitário. Lê mais alto, gente, por favor. O dia fica e a noite vivia simplesmente sempre com o da mão.
guardada com mais tempo possível pela dominar a grande terra. O indígena Aruanã se aproxima de sua mulher e diz: Uilá, estou muito sonolento e não consigo dormir porque não há noite. Com pena do marido, ela resolveu enfrentar aquele mistério e seguiu por um caminho secreto que vai do encontro à sua mãe, Oiugo. Para encontrar a noite, era preciso que Tuilá chamasse sua mãe usando o chocalho mágico guardado pelo peixe Jaraquí, o fundo do Iguarapé. Tuilá pegou o chocalho com o peixe e o levou até Aruaná. Nesse momento apareceu o sapo Arutissá e disse: Aruainá, tenho um aviso para lhe dar. Não abra o coco sem a ajuda da sua mulher. E assim Aruaná partiu à procura da noite, numa longa viagem ao desconhecido. A fim de ajudar Aruanã, o jacaré Aruanã disse: a casa de Boruna ficará logo abaixo da primeira arara vermelha que você buscar no céu. Ao buscar a arara no céu, Aruanã sacudiu o chocalho na esperança de chamar a grande serpente. Foi um nasce no fundo do rio e disse: já sei o que procura e eu trouxe para você um pouco de vitamina, mas só há de ser muito precisa. Claro, se você abrir um pouco de mel, tudo se venderá. Vai, Christopher. No meio da grande viagem, Aruanã ouviu um estranho ruído dentro do coco, que despertou sua curiosidade. E aí, gente? O que saiu do coco? Coloquem no chat o que vocês acham que saíram do coco. Eu já vi uma pessoa falando que saiu Chaves dentro do coco, gente. Na hora que o Aruaná vê que o coco tá chacoalhando, o que ele vai fazer? Ele vai abrir o coco, ele vai esperar, vai sair alguma coisa dali? Não sabemos. E aí agora a gente vai criar o final dessa história. O que aconteceu a partir daí. E aí, para isso, a gente vai precisar de folhas brancas, se vocês tiverem, folha que a gente possa escrever. E caneta, canetinha, lápis de colorir. Eu estou com lápis de colorir, canetinha, giz de cera e tô com a tinta guache. Para que se eu fique muito animada, eu faça com a tinta guache. E aí eu tô com uma folha branca aqui, pra gente poder fazer a nossa história. Aí aqui vai ficar ao contrário, né? Mas eu dividi em história e programação. E aí a gente vai fazer a nossa história, a nossa programação nessa folha. Quais materiais você tem aí, Hugo? Olha, aqui eu vou dizer que basicamente estou com lápis de cor, vários deles, deixa eu tirar o borrão aqui. Só um minuto. Vou usar lápis de cor, tem uma coleção enorme. E vou tentar utilizar algumas coisinhas que minha impressora 3D está fazendo aqui. E aí sempre tem algumas pecinhas que dão errado, eu guardo, enfim. Eu O vou legal tentar aqui utilizar é esses usar, materiais. o legal é usar materiais diversos. No nosso caso, no meu caso, só tenho papelaria, que é papel, canetinha, giz de cera. Mas se vocês tiverem semente em casa, folha, qualquer coisa, é legal pra gente poder adicionar isso e a história ficar em 3D, não ficar só no 2D. Eu vou dar 2 minutinhos pra separarem os materiais aí na casa de vocês. Davi e Alice, o que vocês têm aí de material? Christopher? Canetinha, cola, tesoura, Não ouvi vocês. a gente tem canetinha, Tesoura, cola, tesoura, barbante, lápis de cor, lápis de cor,
Vou abaixar minha câmera aqui para vocês conseguirem ver o que eu vou desenhar. E aí, eu consegui imprimir os bloquinhos antes. Então, eu tô com os bloquinhos impressos e já pré-recortados. Você vai fazer os seus, né, Hugo? Dá mais uma, pro príncipe. Irei sim, irei sim. Vou começar agora a fazer os bloquinhos. Como é que você vai fazer seus bloquinhos, Hugo? Ó, eu tenho alguns em branco, tá vendo? E aí a gente pode escrever aqui o que a gente quiser na programação dele. Ó, Como eu não peguei o arquivo, eu vou com o próprio documento, eu vou olhar ali e vou fazer os próprios desenhos dos meus bloquinhos aqui com várias cores. Eu vou escolher algumas cores aqui, como azul. Eu vi aqui que tem um amarelo para iniciar, o roxo para cenário. Eu vou tentar utilizar essas cores e desenhar os meus blocos. Ó, então lá no Scratch a gente precisa de ter uma ação que inicie a atividade. E aí eu peguei de exemplo duas, que é clicar na bandeirinha verde, ou se não, quando um cenário trocar. Aí eu vou usar para poder começar esse daqui, ó, o verdinho. Vou ler na minha programação. E aí eu vou criar algum personagem. Lá na história a gente tem vários personagens. E a gente pode fazer um cenário também, do jeito que a gente quiser. Eu não sei o que eu vou criar ainda. Vamos ver. Aí eu tô com os bloquinhos aqui pré-cortados, porque eu não sei desenhar. Aí eu fui rápida e já deixei pré-cortados. Ô, Ana, Oi. como são bastantes, tem bastante personagens, você quer que eu mande o nome deles aqui ou você compartilha a tela com os Eu personagens? compartilho pra vocês verem, gente, ó. Na história a gente vai ter a Boiuna, vai ter o Aruaná e a Tuilá. A gente vai ter o peixe jaraqui, a arara vermelha, o sapo Arutiçã e o jacaré Arurá. Arurá. E aí a gente pode colocar o que a gente quiser na história. Lembrando que na última cena, o Aruaná tava com o coco na mão e o coco começou a chacoalhar. E a gente tem que criar a partir desse final da história. Então eu acho que eu vou desenhar o Aruaná primeiro. Eu vou pegar esse bloquinho aqui que já tem um corpinho. E aí eu acho que eu vou desenhar aqui com canetinha. O que vocês vão criar, gente? O que vocês acham que saíram do coco? Alguém tem uma sugestão do que saiu do coco? Para começar, eu acho que ele vai abrir, que ele é curioso. Será que ele vai abrir o coco? Eu acho que ele vai abrir o coco sem estar na presença dela. Nossa, traíra ele, hein? O que vocês vão fazer, crianças, aí, né? Aí juntas. O que saiu do coco pra vocês? Davi, Alice? Acho que foi o jacaré. Saiu um jacaré do coco? Incrível. E vocês, Christopher e Maria? O que saiu do coco de vocês? O que você acha? Pra mim, eu acho que saiu uma lua. Pra mim, eu Uma acho que, lua? sei lá, saiu pessoa. Eu acho que saiu uma pessoa. Pessoa? O que No mais você chat ali, compartilhar o com a pessoal tá gente? falando que vai sair uma minhoca, hein? Minhoca? O que mais, gente? O que vocês acham que vão sair do coco? Uma cobra? Será? O que saiu do seu, Hugo? Eu tô fazendo os bloquinhos agora, mas eu acho que vai cair a noite eterna. O meu índio, ele é diferentão, tá vendo? Ele tem cabelo roxo. Ele é à frente do seu tempo. Ele tem cabelo roxo e tem uma roupinha laranja, bem chiquezinha. Claro, mostra sim. Deixa eu compartilhar aqui de novo, gente. Ó, aqui tem todos os personagens. E aí, no final da história, era o Aruanã que tava lá com o coco na mão. E aí, o coco chacoalhou e a gente tem que saber o que aconteceu. Gente, eu não sei desenhar, que tristeza.
Já tem um bloquinho pré-pronto para ajudar a gente. Posso tirar a tela só para mostrar para vocês a programação? Como é que vai ficar? Como é que a gente pode começar a programação? Vou recortar aqui meu vídeo Aruanã. Ó, o meu índiozinho ficou assim, gente. Eu achei chique, eu achei elegante. Achei maravilhoso. Quem disser ao contrário está errado. E aí, de cenário, vou fazer a floresta, né? Que tá na floresta. Vou pegar outra folha e vou fazer uma mini floresta bem rapidinho. Que aí a gente pode começar a programação juntas. Pessoal, para quem não tem a imagem com os personagens, né? Eu tirei uma foto aqui da tela e botei o link aí. E aí tem todos os personagens. Eu vou fazer um cenário de floresta. De floresta? O Vou meu desenhar começou várias assim também. árvores. Não sei se vai dar certo, não sei se vai ficar bom, hein, gente? O meu começou na floresta também. E de vocês, tá começando onde, gente? Compartilha com a gente no chat, se quiser abrir o áudio, pode abrir também. Christopher e Maria, de onde tá saindo a história de vocês? Qual que é o primeiro cenário? Christopher, Maria Elisa. O cenário de vocês vai começar onde? Vai ser numa floresta. Estão fazendo a floresta aí também? Sim. Mostra um pouquinho, abaixa a tela aí. Ou mostra na câmera. Você quer desenhar? Ô, Ana, Oi. a gente pode desenhar o cenário? Olha, eu tô desenhando o meu, ó, a gente pode desenhar o que a gente quiser. Ó, o meu cenáriozinho lindo, minha florestinha. Bem desenhada, bem lindinha. Bem mimosa. A gente vai ter uma floresta com lagos. Rio na Floresta com o quê? Lago. Rio na floresta. Chique também. Ó, então, ó, eu fiz um cenário e fiz meu primeiro personagem. Aí eu vou colocar lá do lado da história agora. E aí lá na programação, eu vou começar a escrever. Então, ó, no bloquinho de cenário, eu vou colocar... Calma, isso é errado, gente. Ai, cadê? Perdi o bloquinho. Gente, eu perdi o bloquinho, tava na minha mão. Ah, eu vou desenhar então. Vou pegar esse bloquinho. Vou pegar esse bloquinho que não tem nada. E vou escrever cenário. Floresta. Então, ó, meu primeiro bloquinho vai ser lá o do cenário. Cenário floresta. Aí ele vai aqui embaixo da programação. E aí, a minha fantasia, que vão ser os meus personagens, eles vão aqui embaixo. Que vai ser o Aruanã. Aruanã. E aí vai embaixo aqui do cenário. E aí, então, a história vai começar desse jeito. Baixa mais um pouquinho aqui. Vai começar lá na floresta com essa história. Ficou faltando um pouco, né? Não desenhei um pouco. Desenhar um pouco de laranja. O que você tá fazendo agora, Hugo? Já consigo fazer os bloquinhos? Olha, eu tô tentando aqui, ver se dá pra enxergar aqui, pessoal. Eu tô fazendo um de cada cor. Eu coloquei primeiro com o cenário, e aí depois eu coloquei um bloquinho para iniciar a história. Eu criei um bloquinho sim, então, de condição aqui. E aí eu falei que se o Aruanã abrir um pouco, então mude para o cenário noite, que é onde vai estar tudo escuro e ninguém vai enxergar mais nada.
E aí Chique. depois eu Então, vou ó, tentar fazer o desenho disso. você tá usando bloquinhos de condicionais, né? Eu vou usar só os Sim. básicos, gente. O Hugo já tá mais avançado que eu. Aqui eu desenhei um coco, muito lindo também. Vou colocar ele aqui do lado do Aruaná. E aí aqui na fantasia, eu vou colocar o Aruaná mais o coco. Mais o coco. Meu Deus. Mais coco aberto, tá? Como ele abriu. Ele abriu o coco. E aí, lá no Scratch, a gente tem os bloquinhos de som também. Então, eu acho que eu vou criar um bloquinho de som. Vou colocar Boa. aqui som. Som. Suspense. Tan, 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 tan. Entendeu? Vai ser essa musiquinha. Música de ataque de tubarão, né? Isso aí, essa mesmo. Imaginem essa música aí. Então, aqui, antes da história começar, eu vou ter 3 bloquinhos. Um mostrando o cenário, um mostrando a fantasia e um mostrando o som. Aí o coco dele abriu. Então, eu vou colocar... Eu não sei o que eu coloco agora. Vou colocar um bloquinho de pense. Aí o Aronai vai pensar alguma coisa no meu. Ele vai pensar assim, meu Deus, o que está acontecendo? Pessoal, vou tentar só pegar minha outra câmera, que aí eu consigo mostrar a minha mesa aqui também. Só um minuto. Ó, gente, o Cris e a Maria Elisa estão mostrando ali. O que você está escrevendo aí, Christopher? Conta pra gente. Nossa, que chique. O que é isso? Gente, que chique esse índio. Ai, tô triste com o meu agora. Ai. Eu senti que esculhambou o meu vizinho. Ó, então no meu, o Aruaná vai pensar, meu Deus, o coco abriu. Aí eu vou fazer um balãozinho de pensamento, gente. Que aí lá na minha história, aqui na parte da história, ele vai pensar. Alice, Davi e Pedro, o que estão fazendo agora? A gente tá terminando de fazer o personagem. Mostra pra gente como é que ele tá. Agora não tô me sentindo tão mal mais. Agora, tô no nível aí. Não tô me sentindo mais tão mal com o meu índiozinho xoxo, capenga. Mas a gente não terminou não, viu? Ah, o meu já terminei. Quem mais quer mostrar o que tá fazendo? Ó, aí eu fiz um bloquinho aqui de pensamento que ele vai aqui junto com o Aruanã. Aqui. Ai, calor. E aí eu vou colocar agora que vai mudar de cenário, que aí na minha cabeça o coco abriu e aí ele foi sugado pelo coco. Então eu vou colocar agora o bloquinho de vá para. Não, gente, calma. Ah, não, vou colocar o de mude para o cenário. Você vai mudar o cenário agora para dentro do coco. Cláudia, quer compartilhar com a gente o que você está fazendo? Sim. Ó, Conta pra gente. peraí. Aqui eu coloquei a bandeirinha verde, o de cenário, que é numa floresta também. Aí eu coloquei o personagem e o coco. Aí eu coloquei agora as ações, né? Que o coco treme, a Aruanã pula para trás, ele joga o coco para cima. E o decorrer da programação. Mas eu ainda não terminei. Entendi.
Quem mais está fazendo para compartilhar com a gente? Comecei a fazer o meu desenho agora, viu, Ana? E eu vou fazer como se fosse uma história em quadrinho. Então, além, não vai ter isso uma cena. Vou fazer 3 cenas onde ele está abrindo o coco, onde o coco se parte e a noite surgindo. Ah, que legal. Então, no Scratch Expurgado, a gente Para ver consegue fazer melhor a várias minha... histórias, né, Hugo? Pra poder Sim, fazer o sim. stop motion, pra fazer história em quadrinhos. Ah, dá para fazer, criar um livro, dá para fazer um universo de coisas. Tá dando para ver minha mesa bonitinho aqui? Aham. Tô desfocado agora, não foi? Eu tô criando agora um cenário dentro do coco. Minha ideia é que pareça tipo uma galáxia, assim, sabe? Tá rolando? Não tá. Mas a gente imagina, que a nossa imaginação aqui é muito forte. Então, a minha história vai ter 2 cenários. Estou caprichando hoje. Então, aí o cenário 2 agora. Troquei o cenário. E aí o Aurora tá dentro do coco agora. Aqui. Mas aí tem que ter um final. Então, por causa que a gente tem que pegar mais folhas. Davi, Alice, Pedro, o que vocês estão fazendo agora? Fazendo cenário. Oi? Fala um pouquinho mais alto. Fazendo cenário. Ah, legal. Qual que vai ser o cenário? Ah, que bonitinho! De floresta também. Tereza, o que você está fazendo de legal? Eu quero mostrar, mas acontece que acho que eu fiz muito grande e não deu para continuar muito a minha história. Olha aqui. Nossa, que lindo o desenho! Ah, eu tô me sentindo muito humilhada pelos desenhos de vocês. Aí o cenário é a floresta, aí ele resolveu abrir o coco, e de dentro do coco saiu muitas joaninhas para dar sorte para eles. Oh, Não, muito eu bom. adorei as joaninhas. Ó, agora eu vou adicionar no meu bloquinho uma programação de passos agora. Então, ele vai mover 15 passos. E aí, lá no Scratch, a gente consegue colocar a direção. Aí, eu vou colocar aqui a direção, então. Vou adicionar aqui uma setinha, que é pra direita. Eu quero que ele ande. Então, ele vai andar 15 passos pra direita. Vou salvar aqui. Tá bom. Depois, eu vou colocar 15 passos pra esquerda, tipo desesperada. Ele indo e voltando. Meu Deus. E agora ele vai dizer. Antes ele tinha pensado, e agora ele vai dizer. Estou preso. Estou preso dentro do coco. Eu vou colocar aqui, aí agora eu vou fazer um balãozinho. Gente, nosso tempo já tá acabando, vocês acreditam nisso? Vocês não conseguindo fazer a história? Gente, quem vai se compartilhar com a gente pra fazendo? Oi? Ó, aí a minha história vai acabar aqui, gente. Ele vai ficar preso dentro do coco. Ele vai falar que ficou preso dentro do coco. E o seu, Hugo? Como é que você tá? Olha, por enquanto, vou pegar a câmera aqui, ó. Tá ficando assim. Esse aqui é o Aruanã, e aí eu peguei esse objeto que eu fiz na 3D, que deu errado, e aí eu botei como se fosse o coco.
Então ele tá segurando um Legal. pouco. Aí, esse mesmo objeto, eu vou colocar ele para cá. E aí eu vou fazer uma onomatopeia de barulho de quebrando, como se ele estivesse partindo. E aí o terceiro bloco, que vai ser aqui embaixo, eu vou fazer a noite eterna. Oi. Oi, Arlene, conta pra gente o que você fez. Então, na verdade, eu tentei colocar aqui como se, né, a hora que ela aperta a bandeirinha ali, né, ele vai para o cenário, ele tá num barquinho ali, ó, tá no barquinho segurando o coco. E aqui na história, o coco começa a tremer e o coco cai na água. Aí muda para o cenário 2. E no cenário 2, o coco aparece o coco caindo, né? E dentro do coco, como o coco se abre, sai um monte de peixinho. Nossa, que legal. Muito legal. Ó, gente, eu vou pedir pra vocês, que já acabou, tá fazendo ainda, pra compartilhar uma foto lá no nosso portal da Rebac. Eu vou deixar aqui pra vocês o QR Code. Tira uma foto que vocês estão fazendo e coloca lá. Aí coloca aqui a oficina de Scratch desplugado lá no título. Compartilha com a gente. O pessoal vê o que a gente tá fazendo de legal. Vou colocar aqui no chat também. É muito fácil subir lá no portal, gente. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. Vou salvar minha... Oi. Posso compartilhar aqui o cenário que eu terminei? Claro. Aqui seria onde o corpo abriu. Aí vai ser uma lua dentro dele, vai ser à noite. E eu fiz um cenário rural, que ele está na floresta. Aí eu fiz pinhais, assim, aquelas florestas mais compridas, com as montanhas. E eu fiz umas montanhas atrás aqui. Legal. Nossa, ficou muito bonito, Christopher. Gente, eu tô me sentindo muito humilhada pelo desenho de vocês. Que absurdo. Ó, vamos compartilhar no portal, ó. Pra gente poder fazer isso, a gente pega o link que eu mandei aí no chat. A gente abre lá no portal. Vai abrir direto lá no nosso grupo. Inclusive tem a oficina que eu fiz com os meninos, né, gente? De Scratch desplugado. A gente vai aqui em compartilhar agora. A gente faz nosso login rapidinho. E aí, aqui no compartilhar, a gente coloca a segunda de Scratch. Scratch com literatura desplugada. E aí eu vou colocar a minha imagem do que eu fiz. Vai estar aqui, não. E aí eu coloco o público-alvo. E aí coloco o grupo relacionado, que no caso é Scratch Brasil. E colocar a descrição. Oficina. Continuar. E aqui na atividade de referência, eu vou colocar uma minha história em bloco. Foi? Coloquei lá, gente. Compartilhe lá também. E aí, pra gente poder acabar no horário, senão o João vai me xingar, vamos lá pro finalzinho da história, gente. O que vocês acham que aconteceu de verdade? Posso contar o que aconteceu agora? Por favor, tô curioso. No final da história, apesar de tantos conselhos, Aruanã não resistiu à curiosidade. Foi à margem do rio, fez uma fogueira, derreteu a resina que estava no coco. Ele abriu o coco e tudo ficou de noite. A natureza virou uma escuridão profunda e aí foi povoada pelos terríveis habitantes das trevas. E aí, na escuridão, Aruanã estava muito triste e arrependido por não ter ouvido os conselhos de todo mundo. E aí, quando ele voltou para a aldeia, ele contou para Tuilá. E aí, ele devolveu para Tuilá o chocalho. E ela, com pena do marido, falou para ele não se preocupar. Que ela iria criar o dia e a noite. De um lado vai ter o luminoso sol e do outro a lua com as estrelas. A Tuilá chegou no riacho, fez um boneco de barro em forma de um pássaro e disse: Tu serás Cajubi, o pássaro que anunciará a separação eterna do dia e da noite. E logo as trevas tornaram-se noite e dela surgiu a luz. E aí, então, agora, Aruanã e Tuilá puderam conseguir dormir e ter muitos filhos juntos. E aí, assim que começou a tribo Carajá
dos Carajás serem povoadas. Essa é uma lenda indígena da tribo dos Carajás. O que que vocês... E agora, pra gente poder terminar os nossos últimos 5 minutinhos, o que que vocês acharam dessa atividade, gente? Vocês acham que ela é possível ser feita no Scratch Day numa escola? Quais as possibilidades vocês estão imaginando já com ela? Alguém quer falar? A Cláudia gostou. Tereza, Arlene, Marinelli. Querem compartilhar um pouquinho o que vocês acharam da atividade? Vocês acham que ela é possível ser feita no Scratch Day nas escolas? Essa atividade a gente fez ano passado no Scratch Day lá na escola dos meninos, né? O legal dessa atividade é ela ser desplugada. A gente poder começar a introduzir o pensamento computacional nas crianças de uma forma lúdica, que elas consigam desenhar, que elas consigam se expressar de forma artística no papel. E aí, futuramente, caso a escola tenha computadores, né, a gente coloque elas para poder explorar o Scratch realmente, né? Quer falar? Então, nós duas, As duas juntas não dá, né? Pois é, as duas. Fala você. Tá, deixa eu falar só. Assim, na nossa escola, por ser escola de educação especial, eu acredito que o Scratch Júnior, ele se encaixaria. Talvez a gente pudesse fazer uma adaptação, né? Ao invés de apresentar esses links ali da escrita, a hora que apertar a bandeira, esse apertar a bandeira, ele sabe, porque no Scratch Júnior tem também esse comando, né? Então, talvez apresentar as outras formas de comando do Scratch Júnior, que é passos para frente, dá um loop, dá uma volta, muda de cenário, que também no Scratch Junior tem, e esses nossos estudantes já têm esse conhecimento, eles já manipulam bastante, assim, sabe? Eles conseguem controlar, já conseguem comandar o Scratch Junior daí, né? Muito legal essa ideia de fazer os bloquinhos do Scratch Junior. Vou levar para o pessoal, quem sabe a gente não adapta isso, né? Tereza? Eu ia falar do Scratch Júnior, que nós trabalhamos na mesma escola, por coincidência, a gente acabou escolhendo a mesma oficina, né? E lá na escola especial, a gente consegue fazer dessa forma, mas com o grupo todo, né? Para eles criarem a história sozinhos, mas existe essa possibilidade sim, e nós vamos levar para a escola também, tá bom? Obrigada. Bacana. Alguém mais quer falar? O que achou das possibilidades? Teve uma vez que a gente fez numa escola, num sábado letivo. E aí foi muito legal que a gente colocou professores apoios, aluno de ensino fundamental 1, fundamental 2, do educação infantil, todo mundo junto em vários grupos. E aí foi muito legal ver como os professores e os alunos estavam interagindo, porque naquele momento o professor não era professor, ele era um colega de trabalho. E aí cada um foi contribuindo com alguma coisa. E aí eu achei muito legal que aí as crianças ficavam com a parte artística, e aí os professores iam ajudando na parte dos bloquinhos, na parte do pensamento lógico, né? Explicando os meninos, olha, se a gente começar a história por aqui, o que vai acontecer na história? Se colocar para mover, o que vai acontecendo? E essa interação com os professores e os alunos do mesmo grupo, trabalhando em equipe, foi muito legal de ver. Porque tira um pouco o chapéu de professor, né, tipo assim, eu tenho que saber. Os professores não sabiam, eles aprenderam junto com os alunos. Então é uma possibilidade que eu adoro, eu acho muito divertida de fazer. Eu acho o Scratch Plugado uma atividade muito legal de se fazer com as crianças, com todo o público, na verdade, né? E é uma forma também de se expressar artisticamente no papel, que no Scratch a gente não consegue fazer, né? A gente tem que fazer na parte do computador. E aí a parte do indo além seria essa: pegar a história que a gente fez agora no papel e passar para o Scratch Plugado. Criar essa história lá no Scratch. E testar o que ficaria diferente, o que dá para poder fazer de diferente, né? O que muda nos dois. Quer falar alguma coisa, Hugo? Eu ia só complementar, né? O legal dessa atividade é que a gente pode trazer ela para a nossa realidade. Não precisa ser necessariamente essa história. Você pode modificá-la, você pode trazer uma história que vai remeter a uma realidade melhor da sua região. Enfim, a gente escolheu essa porque é uma que é interessante, né? É interessante pelo fato de remeter à origem, enfim, de um povo muito específico, enfim. Mas você pode alterar essa história, dá para trabalhar diversos outros assuntos, inclusive livros mesmo da história, baseado na história do Brasil, enfim.
Eu Sim, acho que a é uma Ellen que atividade criou esses divertida. bloquinhos, Hugo. Essa foi uma história remixada, né? Que a Ellen que criou esses bloquinhos desplugados. E aí, quando ela dá essa oficina, ela faz do imaginar, né? Que no nosso caso foi a história. Ela pede para os alunos falarem o que eles gostam. E aí, eu lembro uma vez que ela deu essa oficina, e aí falaram que gostava de Power Rangers. E aí, eles criaram uma história com os Power Rangers. E aí, eram crianças menores, de 5º ano, se eu não me engano. E aí, os meninos foram desenhando. E aí, o povo ficava desenhando. E ela e os outros meninos fazendo a história. Tipo assim, o que vai fazer? Qual personagem vai fazer o quê? E é legal ter essa interação com todo mundo, né? Gente, a nossa sala vai fechar. Tirem foto e coloquem lá no mural. Compartilhem com a gente o que vocês acharam. E é isso. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Foi um prazer ter vocês.